essa é a legítima, né? Porque a gente não tem como acessar isso, né? Nós, por exemplo, somos brasileiras dançando dança do ventre, só isso já atesta o diálogo, né? E um diálogo que já acontecia desde sempre, né? Que dirá uma dança que ganhou toda essa expressividade ao longo da história, né? Como tantas outras, né? Mas, obviamente, vai ter suas regularidades. Aí a gente pensar Bakhtin em gênero, né? Como gênero, obviamente. Se eu vou fazer lá vou subir numa sapatilha de ponta, todo mundo reconhece isso, balé, não dança do ventre. Se eu vou fazer um shime, dança do ventre. Precisa ter esse código. E agora que a gente vai entrar nessa questão, então, com a Nayara, a questão da apropriação cultural, que é onde eu vejo que dá para rolar um diálogo com o Bakhtin nesse sentido que eu estou trazendo, né? Então, Nay, o que tu tem para nos dizer aí do teu campo sobre essa apropriação cultural e a dança? Pois, esse é um tema bem complexo e, no meu entender, ele é tratado de forma geral de uma maneira bem rasa e pouco compreendida, porque é um tema que deve ser discutido por uma questão de a gente estar tratando sobre formas culturais de diferentes comunidades em que existem relações de poder desiguais. E aí que entra a problemática da apropriação cultural em uma perspectiva material. Quem está sendo privilegiado, quem está recebendo os lucros ou as vantagens que essa atividade cultural gera e quem não está. Então, acho que no meio da dança do ventre isso nem é tanto, mas eu vejo isso bastante no campo do tribal, né? Porque já o nome já é complicado. Então, tem essa questão, tipo, mulheres brancas se apropriando de culturas orientais e dançando isso, e até que ponto isso é errado, até que ponto isso é certo, como tratar isso? E não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão de a gente entender que a gente está tratando não de ações individuais, não eu, Nayara, brasileira branca, dançando entre que é uma dança oriental, mas sim uma estrutura histórica, social e política que permite que eu, uma brasileira branca de classe média, dance dança do ventre e seja reconhecida por isso e consiga ter uma profissão a partir disso, quando as detentoras desta cultura não podem, quando elas são marginalizadas na sua própria comunidade. Então, eu acho importante ter essa consciência e pensar um pouco como é que a gente opera nessas relações. E eu acho que se conecta também com o que tu estava falando sobre a essência, que a gente também, como a gente está lidando com uma cultura que não é a nossa, existe essa tendência, esse fetiche pela origem, e essa tendência de, ao mesmo tempo, querer respeitar, o que eu acho que nada é o mínimo, querer respeitar de onde isso que tu está praticando vem, e entender o processo histórico de constituição dessa prática cultural. Mas, ao mesmo tempo, tem esse negócio, não, porque a essência da dança do ventre, essa é a pura dança do ventre, essa é a real dança do ventre. O que eu concordo contigo não existe, porque essa dança foi constituída a partir de um choque de cultura em que ela se transnacionalizou, assim, desde o início. Então, a gente tem uma particularidade Então, a gente tem essas gawazi vindo dançando no Egito no século XIX. Essas gawazi são trazidas para a Europa, para os Estados Unidos, para dançar nas exposições universais. Essas gawazi entram em contato com o imaginário europeu. Então, no século XIX, a gente tem desenvolvimento de toda a questão dos balés orientalistas e do desenvolvimento da dança moderna europeia a partir de influências orientais. Então, tu tem Ruth Dennis, Martha Graham, Anna Pavlova, todas as grandes bailarinas e coreógrafas
se inspirando em danças orientais, em danças indianas, em danças argelinas, em danças egípcias, trazendo isso para a Europa, e ao mesmo tempo essa estética orientalista também tem uma influência no que é dançado no Oriente Médio. Então tem uma circularidade de culturas nesse processo. Então, eu acho importante entender esses processos de hibриdização. Eu acho que Homi Bhabha, que é um teórico indiano, ele ajuda a entender esse processo de hibridização num contexto colonial e pós-colonial, em que essa hibridização não se dá de forma horizontal. Não se dá de uma, assim, não é uma troca de culturas, assim, horizontal e pacífica. É um negócio violento, num processo de hibridização, que foi marginalizado, mas que foi se desenvolvendo até chegar ao que a gente está fazendo hoje. E eu acho que existe também esse sentimento de que a gente tem que voltar às origens da dança. Existe toda essa questão de nostalgia em relação à dança do ventre. Antigamente, que a dança do ventre era arte. Isso, assim, é um discurso hoje em dia. Então, muitos egípcios falam, assim, amam as bailarinas da Era de Ouro, por exemplo, e dizem que hoje em dia a dança do ventre se vulgarizou e que tá horrível. E, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem uma idealização daquilo, tipo, a gente quer aprender com as egípcias, com as orientais. E, ao mesmo tempo, assim, esses processos são complexos, estão se sobrepondo e, enfim. Isso que tu falou é muito louco, né? Porque ainda que a gente pense na Era de Ouro, a versão estou chamando de versão aqui, de uma maneira mais fácil de localizar, mas assim, essa versão da dança do ventre da Era de Ouro também foi um outro produto também criado, né, com base naquilo que estava falando do orientalismo, né, desse imaginário do Oriente, porque ali é justamente a Era de Ouro consagra a visão do cinema, né, da dança como um entretenimento, da dança como produto, né, então ali tem toda essa questão também, né, então que essência é essa também ali? É cinema, né? A gente está vendo que bailarinas dançando num restaurante, num contexto de confraternização, e aí a gente pode pensar também em Emirados Árabes, né? Que também já bebe dessa vertente, já se comunica, dialoga com essa linguagem, né? Que é também enfocando outros sistemas, né, que vão interagir ali. Por exemplo, como eu disse, a gente dançar a dança do ventre num palco é uma determinada configuração, né? Aqui a gente dançando, pesquisando junto, é um determinado contexto. A gente ir para os Emirados Árabes e dançar lá, os códigos já mudam, né? É uma outra visão. Se eu quiser ir dançar lá com esse cabelinho curto que eu tenho, não, né? Não dá. Eu ir dançar com 10 quilos a mais, provavelmente não vai dar também, né? Eu ter um estilo, sei lá, de nariz, batatinha, ou... Não, porque vão entrar outros parâmetros. Não que seja só isso, tá, gente? Não tô falando isso. Mas quero dizer assim, são outros códigos que são mobilizados e que passam a ser até o código de sobrevivência daquela dança, que tem aquele status, que tem aquele comprometimento social. Essas diversas danças do ventre têm as suas particularidades. E o grande problema aí, se eu penso no campo da linguagem, pensando esse discurso, é a gente se manter numa postura um tanto quanto cega e até ingênua de medir o que é certo e errado a partir dos seus parâmetros, né? Então, se eu danço num determinado contexto e eu vou ver uma dança que difere da minha, então a outra não está certa. A minha é que está certa,
né? E quando na verdade são contextos diferentes, né? E essas linguagens, elas vão adquirir o seu sentido nesses contextos diferenciados, né? Então, se a gente trazendo assim o Bakhtin um pouco para essa relação, né? Fica inviável a gente pensar como um discurso uno, né? E aí é outra questão de relações dialógicas. E o Bakhtin vai falar justamente essa questão assim, ó, de haver uma tendência ao monólogo, né? Ou seja, essa voz una, essa voz hierárquica que tenta dizer, né, essa relação. Bakhtin é marxista, né? Então esse marxismo dialético, dialógico dele vai absorver justamente essas relações de poder que existem entre os discursos, essas tensões. Então, diálogo não é a concordância, não é aqui, ó, frente a frente. Diálogo são as diferentes perspectivas que coabitam. E aí não há vai haver essa tendência ao monólogo, né? A gente dizer, ó, ok, tu pode discordar de mim, mas aqui nossas perspectivas dialogam, mas não existe uma certa e uma errada. Não existe uma que está abaixo e a outra que está acima. Uma melhor, outra pior. Aí tem a questão utópica por trás, que a gente pode pensar na utopia disso, mas ao mesmo tempo é o que se dá, porque o Bakhtin vai falar, o monólogo ele não existe, exceto como uma tendência, porque a gente sempre se relaciona se voltando para o outro. A gente sempre os nossos parâmetros eles se dão através das relações, né? Que nem eu falei com a Marilice também, o baixo só é baixo porque existe um nível mais alto, né? O gordo e o magro, tudo se dá em relação, né? Então, se eu for falar do mesmo assunto que tu trazendo para o campo da linguagem, me remete muito a esses parâmetros que o Bakhtin fala sobre as relações dialógicas, monologismo, dialogismo, para quem aí é do campo bakhtiniano, né? Que dá realmente muito o que falar, né? E junto com essa questão, né, claro, se quiser trazer alguma coisa específica sobre isso, porque faltam uns 15 minutinhos, passa muito rápido. 12 minutos. Junto com isso, para a gente finalizar, e reforço, tá, gente, os comentários aqui e as perguntas, a gente faz uma parte 2 ou em vídeo, dependendo, eu vou fazer essa seleção, não vai ficar sem resposta, mas para a gente finalizar um pouquinho, falar a ver com isso ainda, mas com um toquezinho a mais ali, que foi um dos pontos que a gente conversou, sobre o mercado, né, que tu falou da realidade e da expectativa e da realidade ao pesquisar justamente a dança do ventre nesse campo egípcio, né? Então, assim, de onde partir, né? Onde estão as bailarinas nesse contexto, né? E a questão, obviamente, do Brasil aí envolvida, né? Então, se tu puder falar, a gente fechar com isso, não vamos ter muito tempo, mas aí a gente continua numa parte 2, já te convido de antemão, e o que não der tempo aqui, se cortar, a gente segue lá, ou mesmo em vídeo lá no canal. Tá? Fiquem ligados que a gente vai trazendo as informações aqui. Como é que tu vê essa questão, Naida, desse aspecto? Sim, eu acho que isso se relaciona muito com isso que tu discute em relação a idealização da essência e a busca pela essência. Então, a gente no Brasil idealiza essa dança que é dançada nos países de língua árabe como sendo a dança verdadeira, a dança pura. Então, a gente quer reproduzir isso, né? Só que isso é impossível, porque é outro contexto cultural, é outro contexto de aprendizado da dança. Em primeiro lugar, a gente está aprendendo a dançar em uma escola, com professores, com movimentos, tintim por tintim. E isso não existe nos países de língua árabe, porque ou tu dança
situações sociais, tipo, tu dança num casamento, tu dança numa festa entre mulheres. Então, tu vai ser essa dança amadora, essa dança social, e que tu vai usar os teus quadris e tal, mas que é muito diferente da dança de palco que a gente dança, da dança profissional que a gente dança. Então, assim, na minha experiência com pessoas que vêm de países árabes, todo mundo fala: eu sei dançar um pouco, mas obviamente não sou profissional. E daí quando eu falo que eu danço, e eles pedem pra ver alguma coisa. Porque o que a gente tá dançando, eu tô há 13 anos dançando uma dança de forma técnica. Então eu tô aprendendo a técnica da dança de uma maneira que essas pessoas que seriam as portadoras da essência não estão fazendo. Então seria a mesma coisa que uma libanesa, vir pro Brasil e esperar que eu seja uma ótima sambista, por exemplo. Uhum. A idealização de que, bom, a verdadeira dança do ventre está lá. E então tem essa expectativa, muitas pessoas vão para esses países árabes. Bom, vou aprender com professores egípcios, o que eu acho super válido. E eu acho que, inclusive, é um processo importante de aprendizado para ter te dar conta dessas trocas culturais. Mas eu acho que a gente também precisa ficar mais na boa e aceitar o fato de que a gente está num outro contexto cultural e que a nossa dança vai ser diferente. E que a nossa dança de palco nunca vai ser a dança social que é praticada nesse país. Ou a dança comercial, que é profissional em restaurante, em nightclub. Que também é outro nível de interação com a audiência. Então, assim, a dança de palco é uma coisa. E é linda e, assim, tá bem a gente praticar isso. Deixa eu ver uma pergunta. Na área de onde tem mais dança do ventre, em Poa ou em Londres? Assim, eu cheguei em Londres e 2 meses depois a gente entrou em lockdown. Então, eu não tive tempo de conhecer o mercado da dança do ventre aqui. Mas falando com uma amiga minha inglesa, ela falou que no imaginário dela, pessoas que dançam a dança do ventre aqui são, tipo, mulheres mais velhas, aposentadas. Então, eu acho que o mercado da dança do ventre no Brasil é maior que o mercado da dança do ventre europeu. Mas tem interesses no mundo, tem gente interessada em aprender dança do ventre no mundo inteiro. E tem gente tentando no mundo inteiro de formas muito diferentes e se apropriando dessa dança e desenvolvendo essa dança de forma diferente. E eu tenho uma colega minha que ela é da Ucrânia e ela dança tribal. E a gente tá no fim de semestre, né, fazendo trabalho, e ela foi procurar dança do ventre, dança tribal, estúdios que dão isso aqui, e achou dança do ventre gótica, metal belly dance. Então, assim, vão se transformando e em cada uma dessas... É como tu falou, né? Assim, a gente vai desenvolvendo sotaques em relação à dança, né? Inclusive pela nossa formação corporal. Então, assim, pensando o nosso corpo como um arquivo e o nosso corpo como repositório dessa linguagem corporal, a gente vai desenvolver. Qualquer dança que a gente for desenvolver vai ter um sotaque. Se eu começar a aprender flamenco agora, eu vou ter o meu sotaque. Sim. Da dança do ventre, que passa por tudo que eu aprendi, né? Exato. São essas narrativas que nos constituem, né? E isso aparece, isso está ali na linguagem do nosso corpo, né? Eu também fiz 3 anos de flamenco antes da dança do ventre. Então, às vezes quando eu penso na minha dança, eu vejo esse flamenco lá, né? Eu vejo né, algum detalhe na mão, que são as particularidades daí da tua constituição, da tua voz, né? Se a gente pensa em Bakhtin, todos somos vozes, né? Somos valorações sociais, são várias ideologias aí que estão coabitando, né? E eu acho que, claro, é muito delicada essa questão até que ponto a gente pode criar, né? Como é que fica a questão da liberdade quando a gente
também, que eu acho que é isso que tu traz, né? Essa questão quando tu fala da apropriação cultural, os cuidados que a gente também precisa ter para daqui a pouco não descaracterizar isso. Porque existe um código também que é, vamos dizer, mais universal, né? Que é o que eu disse ali também antes, que vai identificar, né? O que é uma dança do ventre, o que é ballet, o que é street dance. Existe um código que comunica. Mas eu acho que a grande chave é a gente não entender que, claro, depender do contexto, né? E a gente dança e da nossa intencionalidade, assim como a gente fala, a gente tem uma intenção. Quando a gente dança, a gente não propriamente vai pensar, né, na intencionalidade. Eu não necessariamente vou dançar tendo uma intenção. Eu vou dançar aqui querendo passar tal coisa. E faço uma dança que vai dizer isso. Não desse ponto de vista até que eu estou abordando aqui. Mas a gente vai sempre comunicar, né? O corpo ele está sempre comunicando, e se a gente vai dançar não é diferente disso. A gente vai estar passando uma ideia, uma imagem, um sentimento, uma sensação, mesmo se a gente não teve a intenção de uma coisa específica, né? E aí eu acho que só a grande chave, para além desse cuidado, né, dessa preservação de um código que nos diz o que é essa dança do ventre, é não ver como um problema, né? É da ordem do comunicar, do expressar esses intercâmbios, esses sotaques, essa absorção, ela vai se dar, não é algo que a gente possa lutar contra isso, né? Aí a questão do purismo, né? De entender a linguagem como dinâmica, como heterogênea, e tá certo, e tá tudo bem, né? Foi até o que vocês também colocaram lá na live, né, com a Thaís. Então, acho que é um pouco por aí. E, bom, isso dá muito, muito assunto, dá para concentrar em muitos pontos. Foi muito interessante, Nai. Eu quero te agradecer. Pelo que eu vi, não tem perguntas no momento, mas como eu disse, a gente pode voltar em outras ocasiões, sempre o convite aberto, e queria que tu falasse um pouquinho, eu te dar essa palavra final, são os nossos últimos minutinhos. Eu quero te agradecer, assim, imensamente de novo por estar aqui, por estar batendo esse papo com a gente, porque é necessário, né? É fundamental que a gente estabeleça diálogo, que a gente troque, que a gente aprenda com esse outro olhar, né? Ouvir e falar são práticas, são exercícios, né? E como tudo, assim como dançar, a gente aprende colocando isso em prática, fazendo circular, né? Então eu quero te agradecer, né? E deixa essas palavrinhas últimas para ti também te colocar, para não dar esse corte brusco aqui na live, que a gente tem uns 2 minutinhos ainda. E agradeço a todos que ficaram até aqui, que sigam com a gente, e a gente coloca lá as nossas referências, né, e os próximos passos daqui por diante. Bom, queria agradecer também o convite. Eu adoro esse tipo de diálogo e adoro trocar ideia com pessoas que são de outras áreas, né? Então, todos esses aspectos que tu traz da linguagem, para mim, são muito interessantes para entender tudo que eu estou fazendo. Então, agradeço demais e dizer que todo mundo que quiser entrar em contato, fazer outras perguntas ou pedir as referências, estamos aí. Muito obrigada. Nossas pesquisas, né, sendo disponibilizadas também, quem sentir interesse. O Daniel já entrou em contato comigo também, estamos em contato. Quem quiser sugerir, gente, temáticas para a gente voltar a falar, ou mesmo tiver assim, intersecções assim, com a sua pesquisa, que queira dialogar com a gente aqui, com nós duas, com uma de nós, aproveitem o canal, fiquem bem à vontade para usar o canal assim como essa mediação, tá, entre pesquisa e prática. Fiquem bem à vontade e sigam nos acompanhando. Foi um grandíssimo prazer, assim, foi muito bom. É um respiro tão grande a gente poder conversar e estar aqui juntos, né? Nesse momento, assim, que é tão crítico, que é tão... coraçãozinho fica apertado, né? Então é muito bom a gente poder estar aqui.
conversando e construindo saberes juntos, né? Então, muito obrigada, gente, de coração. Um grande beijo e a gente se encontra nos próximos diálogos. Muito obrigada. Tchau.